Um dos meus gêneros de anime favorito entre todos são os com temática histórica. É impressionante a forma inventiva como esse tipo de enredo aborda a história do mundo, sempre com um estilo e uma perspectiva totalmente diferente, mesmo se tratando dos mais variados fatos ou eventos, como por exemplo o Isekai do Oda Nobunaga. E não, eu não tô falando de Drifters, eu tô falando de Oda Nobuna no Yabou, um Isekai passado nos estados combatentes em que Oda Nobunaga virou uma garota fofa de anime. Sim, transformaram esse cara numa garota de anime fofa. Aí você pensa, pronto, agora eu já vi de tudo. E eu te respondo, sabe de nada, inocente. Oh my God! Falando nisso, Innocent é o mangá do vídeo de hoje. Sim, essa vai ser a introdução. Se não gostou, pode fechar o vídeo logo e ver outra coisa. E se você for procurar Sengoku Otome no Google, eu vou saber, hein? Vou descobrir, hein? Olá pessoas, aqui mais uma vez o Nash e vamos hoje de Revolução Francesa com Innocent, que é um mangá de Shinichi Sakamoto, mangaka consagrado por Kokon no Hito e mais recentemente por Drácula Midnight Children. Eu já quero destacar desde o início a arte belíssima desse mangá. O Sakamoto tem um dos melhores traços que eu já vi. É de um detalhismo dos mais absurdos. Coisa como anatomia, roupas, adereços, cenários. Tudo é carregado de tantos detalhes que parecem mais fotos do que desenhos. Isso não é só uma coisa de estilo ou para o mangá ser mais bonito. Todos esses detalhes contam por si só a história do enredo. Que, aliás, esse lado mais detalhista vai ser muito importante para o que a história quer nos contar e principalmente como ela quer nos contar. Mas, afinal, sobre o que é a história de Innocent? Só lembrando que esse é um mangá para maiores de 18 anos. Tenha isso em mente quando estiver lendo. É uma história pesada, tanto em temas como em arte. Se você for sensível a certos tipos de violência ou gatilhos, eu realmente sugiro que pense bem antes de embarcar nessa jornada. Esteja avisado. Bem, tudo começa na França do século XVIII, onde seguimos Charles Henry Sanson, o futuro herdeiro da família de carrascos que tinham a permissão da própria família real para executar criminosos. Apesar de tradicional, a família Sanson era tratada como uma espécie de pária. Seus integrantes eram vistos como amaldiçoados. Isso faz, inclusive, com que Henry seja transferido diversas vezes da escola. Esse, digamos, preconceito já fica claro visualmente no primeiro capítulo do mangá, com o diretor, mesmo dizendo ter pena do garoto, não entregar a carta de dispensa da escola nas mãos dele, mas sim jogando ela no chão, para nem ter que tocar no Henry, que ele considerava um amaldiçoado. O garoto nem mesmo quer ser um executor, sendo uma pessoa sensível e pacifista. Nesse sentido, ele me lembra bastante o Canute de Vinland Saga. E acredite, isso vai ser muito mais importante quando formos analisar a história mais para frente. Agora, vemos a evolução de Henry como executor e como líder da família. Tudo isso enquanto vemos uma França prestes a entrar na Revolução Francesa. Porém, Henry não é o único protagonista dessa história. Na verdade, ele vai progressivamente deixando de ser o protagonista e se tornando meio que um antagonista da história, coadjuvante. Pois, além dele, o enredo se foca em sua irmã mais nova, Maria Joseph, vulgo a melhor personagem do mangá, mulher linda, perfeita, maravilhosa, pisa em mim, que, ao contrário dele, gosta de verdade de executar criminosos e da liberdade que ela tem ao ser uma executora. Ela é uma personagem muito importante para entendermos como aquele mundo funciona. Uma sociedade que não é só desigual no sentido de que muitos acabam na pobreza, como é uma relação muito abusiva com as mulheres, essas sendo apenas veículos e posse de seus homens. Apesar disso, o mangá não trata suas personagens como coitadas ou apenas vítimas. Na realidade, algumas vezes elas têm contornos bem manipuladores e até perversos em certo ponto, como se fosse uma forma de poder que elas têm dentro daquele contexto que é bem misógino. Vemos isso na matriarca dos Sansons, que no início da história age de forma direta para fazer o que fosse necessário para que Charles Henry se tornasse o próximo Monsieur de Paris.
Já Mari quer ultrapassar todos esses limites. Quer um mundo onde possa ser livre, questionando não apenas os nobres, mas até os ideais dos próprios revolucionários. Ainda sobre a família Sanson, eu queria falar sobre como o Henry, na medida em que se torna o cabeça da família, vai aos poucos se tornando mais e mais frio, numa atitude que lembra bastante a do seu próprio pai, que o torturava e o tratava como alguém que não seria capaz de herdar o seu legado. Quando Henry adquire família, mulher e filhos, ele percebe que tem responsabilidades e deveres a cumprir, ao mesmo tempo que vai se tornando arrogante a ponto de forçar Mari a se casar e deixar o posto de executora. Porém, tudo isso é feito com muita nuance. Um exemplo dessa nuance que eu estou falando é que os Sansons, sendo uma família de carrascos, não só matavam pessoas, como também faziam autópsias com o objetivo de entender melhor o corpo humano, justamente para fazer execuções mais eficientes. Todavia, eles também usavam esse conhecimento de medicina para ajudar as pessoas pobres a se tratar, sendo ótimos médicos justamente por estarem sempre explorando e aprendendo sobre o corpo humano. E esse é só um dos detalhes que torna essa história bem tridimensional, sabe? Mas, além de ter muita nuance, Innocent é repleto de gore. Sakamoto não poupa nenhum detalhe na hora de mostrar as execuções, inclusive com explicações em pormenores de como cada método de execução funciona e afeta o corpo humano. Porém, ao mesmo tempo que elas são graficamente violentas, também são cheias de um simbolismo e analogias que as deixam bem mais artísticas, algo que faz bastante sentido, uma vez que para os Sansons aquilo era de fato uma forma de arte. Na verdade, o mangá inteiro tem muito desse tom meio surrealista, eu diria, que além de bonito faz metáforas visuais muito fortes, tanto nas execuções, como nas relações entre os personagens e até nas relações íntimas entre eles, demonstrando sempre uma relação de poder e domínio entre os personagens, seja as relações entre homem e mulher e as outras relações que a história do mangá vai estabelecer. Vale mencionar também o modo como o enredo vai representar os nobres nessa história, que por mais que sejam eles mesmos engrenagens dentro daquele sistema, como o príncipe Luís Augusto e a princesa Maria Antonieta, que eram apenas joguetes dentro de um casamento arranjado, ainda assim são retratados como pessoas arrogantes, egoístas. O mangá faz questão de deixar explícito o quão fora da realidade eles estão. Inclusive tem um capítulo específico que faz uma analogia muito boa entre os relacionamentos dentro da corte com as redes sociais. Tem uma parte que a rainha e suas damas não são mostradas como mulheres vitorianas, mulheres da época da França, mas como dondocas e socialites modernas. Cara, esse mangá ele tem umas tacadas geniais em termos de analogia e metáfora, é um bagulho muito bom. Em resumo, os nobres eles são pessoas mimadas, despreocupadas e deslocadas do mundo real. Putz, eu falei deslocadas. Mas de qualquer jeito, é deslocadas e deslocadas também. E isso vai desde o nobre de classe mais baixa até mesmo o rei. Aliás, cara, esse rei tava até comendo camarão nos seios de uma mulher toda hora poupando ela, cara. Meu Deus do céu, cara, você é um monarca, você não é um protagonista de novel, você se controla, homem. Eu gosto também de como essa soberba e luxo dos nobres tem impactos reais na sociedade, uma vez que para sustentar a realeza e seus absurdos excessos, o povo precisa pagar mais e mais impostos, sem receber nada em troca. O detalhismo, mais uma vez eu falando do Sakamoto, nessas partes é impecável, de um modo que a miséria das cidades é miserável mesmo, é uma coisa palpável de verdade. Mas você pensa, tá, ok, meu amigo, o que esse politiquês todo, essa parada de nobres, tem a ver com nossa família de carrascos? As execuções nessa sociedade não só cumprem o papel de punir criminosos, como têm uma função social muito importante, agindo como uma forma de legitimar o poder do rei, meio que uma forma de entretenimento. Porém, a brutalidade desse mangá não reside em seus traços explícitos, mas na forma de mostrar que não importa o crime que você tenha cometido, fosse por fome, pela miséria ou mesmo por irritar um nobre. Se o rei decidisse que você iria morrer, seria o fim. Aqui cabe frisar que algumas vezes o monarca poupava a vida de todos os executados em algum dia ou ocasião especial, porém era algo tão esporádico
que alguém inocente, que poderia ser salvo por aquela decisão, acaba morrendo porque ela chegou tarde demais. Essas partes do mangá são especial angustiantes e só reforçam os valores injustos em que aquela sociedade se estrutura, onde o rei era absoluto e quem não fosse da realeza muito provavelmente morreria de forma miserável. Uma coisa que eu tenho que dizer sobre Inocente, falando sobre o enredo, é sobre como as coisas que acontecem aqui tem uma relação de casualidade bem interessante. Ele sempre faz questão de meio que nos dar um spoiler sobre tal evento histórico, dizendo que esse ou aquele personagem mais tarde será responsável por uma situação específica. É quase como se a história nos preparasse para o que está por vir. Porém, o como isso vai acontecer nos deixa na curiosidade de continuar lendo essa história. Você fica pensando assim, pô, como é que isso vai acontecer? Cara, qual vai ser o envolvimento desse personagem? Como é que ele vai agir? Em que momento ele vai agir? E assim, é uma coisa que vai te deixando na espera de você pensar, pô, o que vai acontecer agora? Tipo, isso te deixa na expectativa de verdade, sabe? Até mesmo porque tudo que ocorre nesse mangá tem consequência. Às vezes, pequenos atos acabam gerando grandes cataclismos. Porém, em alguns momentos, em especial ali do meio pro final da primeira parte, ele fica meio arrastado no sentido de que as coisas meio que demoram pra acontecer. Porém, nos últimos capítulos dessa primeira parte, ele ganha um plot twist que vai dar energia o suficiente para a história prosseguir até o final. Só acho essa virada meio abrupta demais. Eu não quero entrar aqui muito em spoiler, mas é sobre um personagem que de repente aparece na história e dá uma motivação para Mari que, pelo menos no meu entender particular, ela talvez não tivesse. Aliás, é nesse ponto que ela se torna protagonista de fato da história, deixando seu irmão Henry como um coadjuvante que faz às vezes de antagonista. Como eu disse antes lá no início do vídeo, ele vai ficando mais duro e insensível conforme a história passa. Dá a ele contornos bem similares ao Canute de Vinland Saga. Ambos eram contra a violência e eram um tipo de homem que não se encaixava no padrão do que era a masculinidade naquela época, mas que com o tempo vão perdendo sua ingenuidade, sua abre aspas fraqueza, porém tudo ao custo de perder algo que talvez fosse mais importante que todas essas coisas. Tudo isso quando eles se tornam homens, de fato. Eu até fico confuso se eu prefiro Innocent ou Vinland Saga. Mas aí eu lembro que em Vinland tem referência a Stanley Kubrick, então, né? Eu tenho até pena de você que não leu o mangá ainda, tá perdendo cada coisa maravilhosa. Se eu tivesse que definir Innocent em uma frase, seria lindo e brutal. Ele não só tem uma arte bela e cheia de significado, como também mostra personagens que são desprezíveis, perversos, mas também pessoas que têm sonhos, desejos e objetivos. O que torna a narrativa de mangás históricos interessante é que, por mais que nós saibamos o que vai acontecer, nós só sabemos o que vai acontecer com os personagens históricos propriamente ditos, mas não o que vai acontecer com aquelas pessoas desconhecidas, aquelas pessoas que não estão nos livros de história. Eu gosto disso porque o fluxo da história não é sobre a queda de reinos, intrigas palacianas e grandes guerras. Essas histórias também são sobre pequenas vidas que foram arrastadas pelos conflitos, pela miséria, pela fome. Cada criança, cada mulher e homem faz parte disso, como também é a história de um pequeno garoto que queria um mundo sem execuções. Eu agradeço a você que está assistindo esse vídeo de manhã, de tarde à noite. Lançamos podcasts novos todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio e todas as sextas-feiras às 8 horas da noite em radiojhero.com. Acesse lá que tem artigos de vários tipos, cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Aqui é o Nash. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.